Oi, meu nome é Alexandre e hoje eu e meu grupo vamos apresentar para vocês sobre softwares de simulação aplicados na engenharia elétrica. Como já falei, meu nome é Alexandre e junto comigo na equipe está o Bruno, o Emanuel, o Gabriel, o Gustavo e a Joyce. E alguns dos tópicos que a gente vai discutir hoje com vocês será: primeiro, uma introdução básica sobre o assunto, em seguida falaremos sobre o AutoCAD, o Autodesk Revit, o ProElétrica, o KeyBuilder, o Proteus e, para finalizar, o Electrodock. Então, vamos começar. Bom, já imaginou a sua cidade sem um engenheiro? Pensando em casas, prédios, estradas, fábricas, podemos afirmar que a engenharia está em absolutamente tudo, se mostrando que foi algo que evoluiu e mudou muito com o passar dos anos. Falando brevemente sobre a história da engenharia, né, a gente pode imaginar que ela surgiu junto com a própria civilização. Não a engenharia em si, mas uma ideia dela, algo que se assemelha ao que temos hoje. E com o avanço das épocas, os conceitos e técnicas de engenharia foram evoluindo e se sofisticando cada vez mais. Ao chegar na era digital, se tem um surgimento da computação e, junto a ela, o software CAD, que significa Computer Aided Design, e os sistemas de modelagem 3D. Aqui na figura 1 a gente pode ver a usina hidrelétrica de Itaipu, que é um grande marco de engenharia internacional, e à direita a gente tem a planta desenhada da Torre Eiffel, né? Um monumento muito conhecido ao redor do mundo. Então, da história do CAD, né? Os primeiros software CAD foi desenvolvido em 1957 pelo Dr. Patrick Henry. O que torna esse tipo de software tão útil é a precisão, versatilidade e capacidade de edição dos projetos. Mas como a tecnologia não havia sido muito desenvolvida nessa época, o papel e o lápis ainda era a principal forma de representação dos projetos. E lá por volta de 1970, os softwares CAD deixaram de ser somente objetivo de pesquisas e passaram a ser comercializados livremente. E hoje em dia são indispensáveis para a grande maioria dos projetos. Em seguida, os softwares BIM, né? BIM significa Building Information Modeling, que surgiu juntamente com o CAD e até é meio que concorrente dele, né? Mesmo que eles não atuem necessariamente na mesma área, são dois aplicativos concorrentes. A diferença dele, do CAD, é porque o intuito desse sistema é promover a troca de informação e o trabalho colaborativo de forma interdisciplinar, para tornar o processo de edição, projeção mais simples e eficiente. No futuro será falado mais sobre esse BIM. Então, o que a gente tem das novas soluções tecnológicas, né? Com as tecnologias e os computadores se tornando cada vez mais presentes no dia a dia, essas ferramentas de design em computadores vão cada vez se desenvolvendo mais e mais, gerando benefícios como ganho de tempo e redução de custos. Bom, para finalizar essa parte de introdução, aqui na figura 3 a gente tem uma foto dos primeiros softwares de CAD desenvolvidos, né? Esse aqui é um pouquinho mais avançado, porque ele já está usando uma caneta de luz para usar como auxílio na projeção, e ao lado dele a gente tem um software, o AutoCAD, né? Um software muito utilizado diariamente pelos engenheiros. Agora vamos ver alguns desses softwares. Meu nome é Gabriel e hoje eu vou apresentar sobre o AutoCAD. O que é o AutoCAD? É um software do tipo CAD, que é um Computer Aided Design, que é desenho assistido por computador. Ele foi criado pela Autodesk Inc. em 1982. Seu foco é o desenho técnico, principalmente voltado para as áreas da arquitetura e engenharia. Tem como uma das principais funcionalidades a criação de objetos em 3D, como esse da figura ao lado aqui, que demonstra a criação de um objeto. Ele tem a possibilidade de efetuar cálculos estruturais. Isso facilita demais a vida dos engenheiros, podendo achar os erros já direto no projeto. Reduz demais a possibilidade deles acontecerem indo para o projeto final, agindo de maneira ágil e rápida. E ele funciona como? Através de um SaaS, que é um Software as a Service, que é software como um serviço. Ele possui uma mensalidade para usar. E daí você não tem que pagar uma fortuna para adquirir o software, você paga por mês. Ele tem a possibilidade também de armazenar o conteúdo em nuvem. Agora eu vou falar um pouco da história do AutoCAD. Ele teve sua origem lá na década de 1980, na época do boom do desenvolvimento de CADs, como já foi explicado quando começou a desenvolver vários CADs. Ele não chamava de AutoCAD no começo. Quando John Walker criou ele chamava Projeto Condex. Foi apresentado à IBM em busca de investimento, lá no ano de 1982, porém ele apresentou um desempenho inicial pouco satisfatório. Mas com o aperfeiçoamento e o desenvolvimento do MS-DOS e do Windows, ele melhorou bastante.
Já em 1986 surge a possibilidade de desenhar em 3D, que foi uma grande revolução para ele. Em 87 surge o User Coordinate System, ou CS, que é o sistema de coordenadas, que é utilizado até nos dias atuais, que é para desenhos em 2 dimensões do XY e desenhos em 3 dimensões XYZ. Um desenho em 3 dimensões que pode ser visto aqui é um ônibus espacial na versão 10 dele, nesta figura. Em 1992, ele se firma como um dos principais softwares de projetos no mercado, tendo em 93 a sua versão 12.0 lançada para Windows, e uma versão Lite também lançada, para poder utilizar ele em computadores mais fracos, o que aumentou muito o número de usuários. Em 97, ele volta sua plataforma somente para Windows, tirando o suporte do MS-DOS. 10 anos após, em 2007, ele completa 8 milhões de cópias vendidas. Lá no ano de 2010, surgem as ferramentas Recap e Blueprint. O Recap, ele traz a possibilidade de pegar fotos do mundo real e jogar dentro do AutoCAD para poder projetar lá dentro, a partir dessas fotos. E o Blueprint é a capacidade desktop de compartilhar projetos através da nuvem, possibilitando engenheiros trabalharem de diversos locais no mesmo projeto. Nisso, ele foi um grande avanço para a área das engenharias, e visto uma necessidade na engenharia elétrica, a Autodesk lança o AutoCAD Electrical, que comprovadamente por pesquisas gera um aumento de 95% de produtividade em projetos elétricos, sendo uma inovação e a simplificação desses mesmos, com a capacidade de atualizar e gerar relatórios elétricos personalizados, identificar e numerar fios e componentes, criar e reutilizar objetos de formas muito mais simples. Conta também com a disponibilidade de uma biblioteca com diversos símbolos elétricos. Também com a possibilidade de checar erros em tempo real, conseguindo descobrir inconformidades antes mesmo da fase de compilação, o que ganha muito tempo para os engenheiros, diminui o retrabalho e diminui a chance de erros também. Um grande diferencial desse software é que ele consegue desenvolver uma referência cruzada de bobinas e contatos, obtendo controle de vias pai-filho. Consegue também definir as atribuições de desenhos ES de PLC, e possui uma versão avançada do catálogo de peças, assim como uma integração com o inventor, sendo maravilhoso para o ramo da engenharia elétrica. Bom, meu nome é Bruno. Como o Alexandre nos apresentou no início, existem vários softwares que auxiliam os profissionais da engenharia a deixar o seu trabalho um pouco mais fácil, né? Eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre um deles. É o software chamado Revit. Bom, o que é o Revit? Ele é um software que foi desenvolvido pela Charles River Software, que iniciou suas atividades no mercado em 1997. E foi em 2002 que a Autodesk, que é a atual proprietária do software, entrou em ação. O que a Autodesk fez? Bom, ela comprou a Charles River e passou a melhorar e a comercializar esse produto. Bom, basicamente ele é um software em formato BIM. Mas o que é um software em formato BIM? Basicamente, trata-se de programas que são utilizados de forma conjunta na elaboração de projetos. Bom, por exemplo, na construção de edifício, existem vários profissionais entre arquitetos e engenheiros trabalhando de forma conjunta, né, para especificar os diversos parâmetros de uma obra. É aí que entra o software BIM, que ele aplica, como eu disse antes, o conceito de vários profissionais executando o mesmo projeto ao mesmo tempo dentro do mesmo arquivo no software, adicionando os dados que se direcionam a cada especialidade do profissional, atualizando o modelo em tempo real, né? Ou seja, as estruturas, as elevações, os cálculos, até os orçamentos de obras o software é capaz de fazer. Então, resumindo, se um usuário, por exemplo, um engenheiro, faz uma mudança em uma determinada área, as outras áreas dentro do projeto, por exemplo, a parte elétrica, a parte hidráulica, a parte de arquitetura também se modifica. É por isso que, para grande parte dos profissionais, o Revit ele se sobressai em relação aos outros softwares, por conta do seu nível de detalhamento dos projetos. O Revit ele também possui um vasto campo de aplicações dentro da engenharia.
Dentro dessas aplicações, podemos citar a modelagem 3D. O que é essa modelagem 3D? A visualização de projetos ela acaba se tornando bem mais compreensível quando eles são projetados em 3D. Por exemplo, plantas, projetos elétricos, peças mecânicas, são exemplos de aplicações. Acaba tornando mais fácil a apresentação do projeto aos clientes, por exemplo. Na figura 9, por exemplo, a gente pode ver a base de um edifício. Ela é projetada a partir das formas em 3D, para realçar a clareza e os detalhes do projeto. Essa modelagem em 3D também ela é utilizada na representação de paredes e janelas, portas, pavimentos e tetos, dependendo da necessidade do projeto. O usuário, ele também, dentro do Revit, ele também pode optar pela representação em 3D, como a gente vê no AutoCAD, para primeiramente realizar a apresentação dos parâmetros e posteriormente realizar o levantamento do projeto em 3D, para facilitar o seu entendimento. Dentro do Revit também temos a possibilidade do projeto integrado. O que é esse projeto integrado? Bom, graças à tecnologia BIM, que eu citei no começo da minha apresentação, é possível realizar a integração das equipes dentro do mesmo arquivo, para um único projeto. Cada membro desse projeto modifica a sua área especializada, facilitando assim a organização perante as várias etapas do processo de execução. Por exemplo, na figura 9, podemos ver uma representação em 2D de um projeto elétrico de uma residência. Já na figura 10, podemos observar um projeto hidrossanitário construído no Revit, onde as tubulações se diferenciam através de uma determinada cor. Por exemplo, a parte verde ela diferencia a parte da encanação que vai para o esgoto, já a parte em azul ela representa o abastecimento de água do projeto. O Revit ele também nos possibilita uma análise completa, virtual da obra, porque através da modelagem 3D e a integração dos projetos, como eu disse antes, ele também nos possibilita uma análise bem mais eficaz da obra, como, por exemplo, a visualização das instalações elétricas, juntamente com as instalações hidrossanitárias, e também é possível realizar o cálculo de custos de uma obra em relação aos materiais, também em relação à mão de obra e tudo mais, facilitando um planejamento orçamentário de um cliente. Na figura 11, podemos observar duas partes de um mesmo projeto, né? Do lado esquerdo, a planta em 2D, já do lado direito, a planta em 3D de uma residência. E podemos destacar com clareza os detalhes que trazem uma visão bem mais realista da obra. Eu finalizo por aqui. Oi, eu sou a Joyce. Eu vou falar um pouco sobre o software Proelétrica. Bom, o software é todo metalizado em CAD, ou seja, você vai poder transportar para dentro dele seu projeto, a planta de uma casa ou qualquer arquivo em geral em formato DWG e poder prosseguir o seu manuseio tranquilamente. Ele é todo programado com ferramentas para automatizar a criação dos projetos. Então, ele vai ter o lançamento automático de tomadas, eletrodutos, o cálculo luminotécnico, como vocês podem ver na figura ao lado. Ele é todo baseado nas normas da ABNT, ou seja, todas aquelas normas que o engenheiro deveria usar para construir o projeto e para alocar os equipamentos, o software ele consegue ter essa base e fazer tudo sozinho, de uma forma bem automática, deixando tudo mais fluido. Ele também consegue entregar listas totalmente perfeitas a partir da visualização dos componentes ali na planta. Ele consegue catalogar cada um deles, até mesmo a metrificação, entregando tudo certinho, uma lista de materiais completa, economizando um bom tempo para o engenheiro que já tem uma rotina bem pesada. Ele também consegue trazer os diagramas, quadros e legendas da mesma forma, catalogando os símbolos ali na planta e transformando em tabelas. O software também conta com uma ampla biblioteca de símbolos, então ele vai ter ali disponível praticamente todos os símbolos que um engenheiro deverá utilizar na criação do seu projeto.
O software também conta com uma parte voltada à instalação fotovoltaica. Então, toda a automatização que ele tem para plantas residenciais e industriais, ele vai ter voltado a placas fotovoltaicas, como vocês podem ver na figura ao lado, onde temos uma placa totalmente detalhada pelo software Proelétrica, trazendo ali toda a fiação e os componentes automaticamente. Outro ponto positivo do software é que a sua licença é permanente. Então, você irá pagar ali em torno de 2.200 e terá ele por um bom tempo para sua utilização, deixando tudo mais fluido e automatizando o seu cotidiano. Oi, eu me chamo Gustavo e eu venho falar um pouco sobre o KBuilder. O que vai ser um KBuilder? É um software que ele foi feito para projetos de instalações prediais. A plataforma que ele vai usar é a plataforma BIM, que ela é feita para desenvolver projetos hidrossanitários, elétrico, preventivo de incêndio, SPDA, gás, cabeamento estruturado, climatização e também alvenaria estrutural. Ele também foi construído sobre uma plataforma de CAD mais moderna e com a nova tecnologia de desenvolvimento que garante confiabilidade e agilidade do processo. O KBuilder foi desenvolvido também sobre um conceito nativo de integração e todos os recursos que são criados nele já são naturalmente integrados no mesmo ambiente. Inicialmente, ele conterá os seguintes produtos que são o QI hidrossanitário, o QI incêndio, o QI gás, o QI elétrico, o QI cabeamento, o QI SPDA, o QI alvenaria e o QI editor de armaduras. Funcionamento do KBuilder. E como ele vai funcionar? Ele vai funcionar diferente do seu concorrente, que é o Revit Map, que é da Autodesk. Em termos de funcionalidade, ele e interface, ambos vão atender com as premissas de levantamento quantitativos, que é para orçamentação e análise verificativa, né? Quando há interferência entre sistemas prediais e arquitetura. Entretanto, ele é uma plataforma que é a melhor opção para grandes projetos nacionais de engenharia de instalações, pois ele é programado diretamente às normas de restrições de dimensionamentos prediais. E o que vai dinamizar a concepção e elaboração do projeto, além de identificar possíveis erros que seriam apontados na validação, o projeto junto à prefeitura, uma vez que o BIM passará a ser requisito obrigatório. E por que desenvolver instalações no KBuilder? Que ele permite maior colaboração entre projetistas de arquitetura e estrutura com o uso do IFC. Para a importação do Revit e ArchiNet, por exemplo, ele possibilita o uso em análise e verificações de interferências, como softwares Navisword ou o Solibri, por exemplo. E resultando, assim, em uma maior velocidade de desenvolvimento e integratividade nas informações projetuais. Também, além de garantir projetos diretamente compatibilizados mediante as normas da EBNT. Também cabe ressaltar que o processo de construções prediais sem um projeto de sistema devidamente compatibilizado ocasiona um desperdício em média de 15% a 18% do orçamento do empreendimento. E o uso do BIM é atrelado ao KBuilder, né, que ajudaria a diminuir essa perca de orçamento, além também de diminuir o número de revisões, pós-documentações e entrega do projeto à Secretaria de Obras. E o benefício de utilizar o KBuilder vai ser a eliminação de mudanças orçamentárias não previstas, a estimativas de custo com maior precisão, reduzir em média 80% o tempo gasto na elaboração de estimativas de custo, até 7% de redução no tempo do projeto, validação e aprovação no projeto junto à Prefeitura Nacionais. É isso, eu encerro minha apresentação por aqui. Eu sou o Emanuel e eu vou falar um pouco sobre o Proteus. O Proteus é um software de criação de projetos eletrônicos e sistemas embarcados, composto por placas e circuitos impressos, ou PCBs, usado principalmente por engenheiros do meio eletrônico e técnicos, para criar a manufatura de PCBs. O software de sistemas de circuitos, ou Proteus Virtual System Model, ou Proteus VSM, combina uma simulação SPICE. O que seria essa simulação SPICE? Seria programas de simulação com ênfase em circuitos, de modo misto, com a simulação de microcontroladores rápidos,
que permite a prototipagem de designs de hardware, firmware em um software, de maneira rápida. As características mais interessantes e mais importantes do Protos VSM é simular a interação entre o software de eletrônicos, seja ele analógico ou digital. Ele simula a execução de um código de máquina, assim como um chip real. Ele ainda inclui uma série de instrumentos, como osciloscópio, analisador lógico, gerador de função, gerador de padrão, temporizador de contador e terminal virtual, bem como voltímetros e amperímetros simples. Como vimos na figura abaixo, ele é um painel de simulação rápida. Ele é importante para os engenheiros, principalmente os engenheiros embarcados, e ele permite que você escreva e aplique em seu firmware um microcontrolador compatível à esquina. Em seguida, simule o circuito SPICE de modo misto, incluindo periféricos MCU. Neles estão incluso o layout PCB e a simulação de circuitos PCB. O IoT, ou Internet of Things Builder, é o primeiro produto do mundo fornecendo fluxo de trabalho de ponta a ponta para o projeto de dispositivos IoT, em hardware Arduino ou Raspberry Pi. Assim, ele permite o desenvolvimento de interfaces intuitivas, o que é de fácil acesso para aquelas pessoas que não têm muito conectividade entre o meio. Assim, como vimos na figura abaixo, ele tem vários comandos em sua biblioteca, facilitando o acesso de quem vai utilizá-lo, que pode se personalizar a sua interface. O Raspberry Pi é a plataforma de microcomputador popular em que roda perfeitamente em Linux, permitindo que seja usada para ampla variedade de tarefas computacionais. Ele também é extremamente adequado para projetos embarcados. Dessa forma, possibilita tornar essa tarefa agradável e acessível a todos. Pode-se usar o Visual Designer para criar e testar novos produtos embarcados. Ou seja, o engenheiro pode testar a sua simulação nesse software sem precisar colocar em prática. Assim, se ele precisar fazer alguma mudança, ele faz ali mesmo e toda a correção será feita. O Visual Design tem a capacidade de incompatível de combinar projetos de hardware e software, permitindo a simulação, que ela seja feita diretamente pelo Protos. Como vimos no painel abaixo, esse é o painel de simulação que o engenheiro tem em sua frente ao utilizar esse sistema. O Arduino é uma ferramenta inovadora que busca o ensino e aprendizagem, principalmente daqueles alunos que estão tendo seu primeiro contato com produtos Arduino em seu firmware. E para controlar, eles usam um sistema simplificado, como aqueles que vão para frente, para trás, para cima, para baixo. Assim, os alunos têm uma breve noção de como ficará o projeto final, focando principalmente no Turtle. O que pode ser feito? Bom, você pode projetar os programas e controlar o robô Turtle em alto nível, e então simular e testar os programas em diversos cenários virtuais. Os cenários são projetados para seguir uma linha reta, evitar obstáculos e solucionar desafios como labirintos de complexibilidade variada. Aqui, como vimos na figura abaixo, tem um robô Arduino, e essa foi a minha apresentação. Bom, para finalizar, eu vou falar sobre o ElectroDock. ElectroDock é um aplicativo mobile desenvolvido pela empresa italiana Iodema SRL, voltado para a praticidade, onde combina várias ferramentas e referências que ajudam pessoas que mexem com elétrica ou eletrônica, como, por exemplo, engenheiros eletricistas, técnicos e estudantes. Antigamente se chamava ElectroDroid, mas recentemente sofreu uma alteração no seu nome. O aplicativo é disponível em duas versões, a gratuita e a Pro, que custa em média R$20. Elas têm basicamente as mesmas funcionalidades e as diferenças são que a Pro não possui anúncios ao usar o aplicativo e tem algumas ferramentas extras e outras melhoradas. Aqui na imagem, na figura 22, a gente tem o ícone do ElectroDock da versão free, quando você baixa o aplicativo, isso que aparece, e a figura 23 mostra como é que é a interface do aplicativo. Quando você entra nele, é isso com que você se depara. Aqui a gente tem todos os exemplos de tabelas, calculadoras
que o Electrodock disponibiliza na versão grátis. Eu não vou falar de todos eles, vou falar apenas de alguns, porque senão iria se estender muito tempo aqui. Mas saiba que tudo isso funciona e a maioria delas já está traduzido para o português. Então, para dar alguns exemplos, né? A gente tem a calculadora da lei de Ohm, onde você pode alterar os valores de voltagem, amperagem e resistência, e automaticamente ele dá o resultado, né? Por exemplo, da potência dissipada. E você pode mudar o tipo de resistor, entre outras coisas. E daí você muda esses quesitos e ele dá o resultado automaticamente. Aqui a gente tem tabela de prefixos de unidades do Sistema Internacional de Medidas. Essa, por exemplo, é uma das tabelas que ainda está em inglês, mas já vai ser traduzida para o português. Mas mesmo assim, ela é muito útil para só lembrar, né, a quantidade de zeros e os símbolos e o nome que cada prefixo demonstra. Aqui, de último exemplo, a gente tem imagens ilustrativas de várias portas USB. Para quem trabalha com esse tipo de dispositivo, consegue ter uma referência rápida e intuitiva do tipo específico que ele está trabalhando, né? Além de ter uma tabela com várias informações adicionais sobre cada tipo. Para finalizar, a gente tem o aplicativo Electrodock, que permite o download de extensões, também conhecida como plugins, né, para melhorar e trazer novos recursos ao aplicativo. Até o momento, só os únicos plugins disponíveis são os desenvolvidos pela própria Iodema, né, empresa do Electrodock. Mas futuramente é para se ter mais extensões disponíveis para esse aplicativo. E como pode ver na imagem ao lado, tem basicamente em todos os sistemas operacionais de celular, ou seja, bem acessível para a maioria das pessoas. E a única coisa importante para apontar aqui é que para usuários de iOS, ou seja, iPhone, só está disponível a versão Pro, ou seja, R$20 tem que ser gasto para poder usar o aplicativo. E é com isso que a gente finaliza a nossa apresentação. Aqui são as referências das nossas pesquisas